Olá, meus irmãos, vamos ter um momento de adoração ao Senhor com a canção Isaías 53. É uma canção que fala sobre o sacrifício de Cristo. E como nós estamos no domingo de Páscoa, é oportuno nós relembrarmos o sacrifício de Cristo com essa canção. Amém? Graça e paz a cada um dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Paraná. Eu gostaria de tratar nesse momento sobre a Páscoa, o real significado da Páscoa. Nessa semana nós vemos que o mundo inteiro fala sobre a Páscoa. Nós recebemos muitas mensagens pela TV, pelo rádio, pelos jornais, até mesmo nos nossos aparelhos, no nosso celular, nosso computador. Nós recebemos mensagens sobre a Páscoa. Mas a pergunta é, será que
o mundo inteiro sabe realmente o significado da Páscoa? Será que essas pessoas têm a compreensão do que significa a Páscoa? Nós vemos que existem elementos que foram inseridos, como ovos de chocolate, o coelho, falam sobre renascimento. Então, a grande verdade é que esse momento é um momento importante, um excelente momento para a gente anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esclarecer os erros e também relembrarmos o que realmente foi a Páscoa biblicamente. Eu gostaria de ler com os irmãos o trecho do Evangelho segundo Lucas, que está no capítulo 22, do verso 14 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento. Pedimos, ó Deus, pelo teu povo, pela tua igreja, por cada um que se encontra no seu lar, que se encontra, ó Pai, impossibilitado de se reunir como igreja, Pai, mas pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação, a iluminação do teu Espírito, ó Pai, na tua santa palavra, para que possamos crescer, para que possamos, ó Deus, sermos confortados, consolados, exortados, motivados, corrigidos, ó Deus, pela Sagrada Escritura e também recebermos a esperança que vem do Senhor. Nos abençoe, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto de Lucas, assim como os outros evangelhos, eles são enfáticos ao revelar que o sofrimento de Jesus foi exatamente na semana da Páscoa. Então, há uma conexão com a morte de Jesus e a Páscoa que os judeus celebravam naquela época. A Páscoa, ela foi instituída lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, no Êxodo capítulo 12. Nós vamos ver a instrução que Deus dá a Moisés para que o povo celebrasse ali a Páscoa. Naquele momento, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi ser liberto, quando o povo de Deus ia sair em liberdade, eles deveriam então celebrar a Páscoa. Então a Páscoa simbolizava a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa, ela é uma entre as muitas festas que os judeus comemoram, né? Na verdade, a Páscoa é a principal festa que os judeus comemoravam naquela época. O elemento principal dessa festa, dessa celebração, é o cordeiro. Esse cordeiro ele deveria ser sacrificado e o seu sangue deveria ser marcado nos umbrais das portas do povo de Deus, fazendo uma diferenciação entre quem era o povo de Deus, quem seria poupado e também aqueles que não criam em Deus, aqueles que eram os contrários ao povo de Deus. Fica claro nesse texto, assim como nos outros evangelhos, que há uma íntima conexão entre o sofrimento de Jesus e a Páscoa. Lucas, nesse capítulo 22, ele vai citar 4 vezes a palavra Páscoa, essa festa. Verso 1, verso 7, verso 8 e no verso 15, ele enfatiza então que a morte de Jesus ocorre exatamente na semana da Páscoa. Esse era o momento exato onde o cordeiro do Antigo Testamento, o cordeiro pascal, deveria ser
sacrificado. O verso 15 nos diz da seguinte maneira: e Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então nós percebemos que Jesus, ele conecta a Páscoa com o seu próprio sofrimento. Ele sabia o que ia acontecer, ele tem total controle sobre aquela situação, ele tem consciência da missão que foi dada a ele pelo Pai, e ele então vai cumprir essa missão. Ele sabe que a sua cruz está próxima, e ele então desejava ter esse momento ali de comunhão com os discípulos. Isso nos revela a soberania de Deus em controlar todas as coisas. Deus tem o domínio sobre tudo, Deus está acima de tudo. Deus faz com que a morte do seu único filho seja exatamente a semana da Páscoa. Judas não estava no controle, os judeus não estavam no controle, nem os romanos estavam no controle, no domínio daquela situação, mas sim o nosso Deus que está sentado no trono e reina por toda a eternidade. Confiemos sempre na soberania do nosso Senhor. A morte de Cristo não foi acidental, e aquele momento não é também acidental. A morte de Cristo é o significado da Páscoa do Antigo Testamento. O verso 19 e o verso 20 vão nos mostrar que Jesus Cristo, ele insere agora um novo significado na Páscoa. Então, nós percebemos que a Páscoa dos judeus, ela passou, ela apontava para Jesus Cristo, e ele chegou, e agora é o momento da sua morte. Então ele transforma aquela Páscoa na ceia, e é isso que nós celebramos na ceia do Senhor, a morte de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, verso 19, ele toma o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então nós percebemos que Jesus Cristo, ele dá um novo significado à Páscoa. A Páscoa então passou, agora chegou um novo momento, o momento de uma nova aliança, de uma nova realidade. A Páscoa apontava para Jesus Cristo, e agora ele chegou. Ele é o significado da Páscoa. Jesus Cristo então, ele dá um novo significado aos elementos daquela festa. Ele toma o pão e diz: este é o meu corpo, isto é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, ele toma o cálice da nova aliança no meu sangue, é a afirmação que Jesus Cristo faz. Então algo novo está sendo estabelecido aqui, uma nova aliança é formada com um novo povo agora. Não é mais necessário a morte do cordeiro, não é mais necessário o sangue de animais que foram derramados no Antigo Testamento, mas agora o sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Deus encarnado, vai derramar o seu sangue. E aqui no Calvário, na cruz, ele estabelece uma nova aliança com um novo povo que será formado a partir desse momento. Então Jesus Cristo mostra que algo novo se iniciou e que aquilo que é antigo passou. A Páscoa alcançou o seu objetivo, que era apontar para Cristo Jesus. Nós temos agora uma nova aliança estabelecida no sacrifício de Jesus. O pão, que é o seu corpo, e o cálice, que representam o seu sangue oferecido por vós, né? Derramado em favor de vós, em favor do seu povo. Isso nos mostra o nosso principal inimigo aí, que é o pecado. Não tem como a gente falar da Páscoa, simbolizando aqui a ceia do Senhor, sem falar do nosso pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz é exatamente isso, é o sacrifício substitutivo. Ele morreu no nosso lugar para que a gente tivesse vida. Ele teve que morrer, ele se entregou. Deus encarnado morreu por mim e por você. Isso mostra o grande amor de Deus, a graça de Deus em salvar, em perdoar, em esquecer dos nossos pecados por toda a eternidade. Assim como na celebração da Páscoa, os judeus eles deveriam relembrar aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja, também não pode se esquecer do Evangelho. Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Fazer isso em memória de mim, foi o que Jesus Cristo disse. Então nós devemos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo por nós. O sacrifício de Jesus é o centro da Bíblia, o coração, o Calvário é o centro da história humana. Não há nada mais alto do que isso, não há momento na história humana mais importante do
do que esse. Nunca houve nada parecido no Antigo Testamento e nunca haverá nada que se compare à morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento aponta para a cruz de Jesus. E todo o Novo Testamento nos leva de volta para essa cruz, para o sacrifício de Jesus. É na cruz de Jesus que encontramos salvação. É no sacrifício de Jesus que encontramos o nosso perdão. É no sangue derramado que temos vida, paz e esperança. Esse é o significado real da Páscoa, a morte do Cordeiro de Deus. Não mais um animalzinho lá do Antigo Testamento, mas o Filho de Deus sacrificado em lugar do seu povo. É um sacrifício então substitutivo, é um sacrifício vicário que Jesus Cristo nos fornece ali, nos coloca no Novo Testamento. O Evangelho bendito de nosso Deus. A Páscoa então aponta para o Evangelho, aponta para a boa notícia que Deus nos libertou, que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário. Quando a gente observa então, quando as pessoas distorcem a Escritura, distorcem a mensagem, distorcem a Páscoa, acrescentando elementos como chocolate, coelho, ovos, nós percebemos cada vez mais a cegueira humana. Esse momento, a cruz de Jesus, o sacrifício de Cristo não pode ser ofuscado, não pode tomar uma nova direção nas nossas vidas. Eu espero que nenhum de nós ensine para os nossos filhos sobre coelhos, sobre ovos. Isso não tem nada a ver com a Páscoa. Assim como as pessoas fazem também no Natal, inserem árvores, Papai Noel, luzes, bolas de Natal, que não tem absolutamente nada a ver com a Escritura. Isso mostra mais uma vez a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, de termos o conhecimento que não venha do nosso Deus. Graças a Deus pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito, que sempre nos leva ao Evangelho, sempre nos aponta para Cristo, sempre nos coloca ali aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo então, ele afirma: façam isso em memória de mim. Que nós sempre nos lembremos da cruz de Jesus, do seu amor por nós no Calvário. Que nos momentos de alegria nós possamos nos lembrar da cruz. Que nos momentos também de tristeza você se lembre da morte de Jesus pela sua vida. Que nos momentos também de incerteza nós possamos nos agarrar às promessas de Deus feitas ali no Calvário. Na verdade, o que Jesus Cristo faz ali é uma aliança com o seu povo. A sua promessa é que os nossos pecados são perdoados por causa do seu sangue. Algumas aplicações para nós eu gostaria de fazer nesse momento. Primeiro, o texto aqui nos fala que essas coisas aconteceram exatamente no momento da Páscoa. E como eu disse, isso mostra o governo de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quem está no controle do mundo? Será que é o presidente? Será que são os deputados? Será que são as pessoas que têm autoridade? De forma alguma. Deus tem o controle de todas as coisas. A sua vida pertence a Deus e graças a Ele, por isso que nós possamos descansar na soberania de Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Segundo ponto, segunda aplicação é sobre o pecado. Nosso principal inimigo não são os egípcios, não é carne, não é sangue e também não é Satanás. O nosso principal inimigo é o nosso pecado. É isso que leva os homens ao inferno, é isso que leva os homens a pagarem eternamente ou a sofrerem a ira de Deus por toda a eternidade. E Jesus Cristo ele vem então para nos perdoar, para cancelar os nossos pecados. Bendito seja nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É interessante que a gente muitas vezes observa como as pessoas tentam entender a história humana. É como se existissem pessoas más, pessoas boas, e Jesus Cristo veio salvar as pessoas boas. E não é isso. O que a Bíblia nos fala, o que o Evangelho nos fala é que nós somos os vilões da história. Nós é que nos rebelamos contra Deus. Nós é que somos inimigos de Deus, inimigos do Evangelho. Nós nos unimos a Satanás contra Deus. E Jesus Cristo vem então para salvar os inimigos. Ele veio para salvar os vilões da história, que somos eu e você. Mais uma vez, graças a Deus pelo nosso Senhor. Por fim, esse texto, a aliança que Jesus Cristo faz conosco ali na cruz do Calvário, nos traz uma esperança eterna. Essa aliança, aquilo que Jesus Cristo está fazendo ali, que ele pega a Páscoa antiga, traz para a ceia, para aquele momento do seu sacrifício, também aponta para o dia final, onde nós vamos nos deleitar com Deus na ceia
do Cordeiro que há de acontecer. Então há um movimento aí que olha para o passado. Jesus Cristo está ali presente, mas ele também aponta para o futuro. Jesus Cristo aponta para a consumação de todas as coisas, para a sua volta, onde não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais dor e nem morte. É para lá que ele promete nos levar, é isso que ele promete aqui nesse texto também. Façam isso em memória de mim. E Paulo vai acrescentar até que Jesus Cristo retorne. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nesse momento que estamos enfrentando. Que nós sempre nos lembremos da cruz de Jesus, do seu sangue derramado, do seu sacrifício que foi por mim e foi por você. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Pai, pelo teu santo evangelho, que nós possamos sempre, ó Deus, nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós ali no teu Filho, ó Pai, que a tua ira foi derramada sobre o teu Filho tomou ali o cálice da ira no nosso lugar, Pai. Nós é que merecíamos, ó Deus, o castigo, mas a tua graça, a tua misericórdia, Deus, nos alcançou. O Senhor tem compaixão de nós, homens e mulheres pecadores, ó Deus. Confessamos o nosso pecado, mas também confessamos, ó Deus, que Jesus Cristo, o justo, é o nosso Salvador e Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Pai. Bendito seja o Senhor, bendito seja Jesus Cristo e bendito seja também o Teu Santo Espírito. É em Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Abraços.